Bom dia para vocês. Hoje é dia 26 de junho e o título da nossa leitura é Sem Culpa. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1. Há um tremendo senso de liberdade em se viver uma vida sem culpa. Jó era alguém sem culpa. Nem Satanás nem ninguém poderia acusá-lo de algo errado. Mesmo na prova mais rigorosa, Jó permaneceu acima da reprovação. O apóstolo Paulo disse que ele buscava diligentemente se relacionar com as pessoas de tal maneira que nunca precisasse se arrepender dos seus atos. Em Atos 24:16. Esse desejo deve ser o nosso também. O livro de Apocalipse mostra que os que estarão no céu serão encontrados sem culpa. Essa condição não significa que eles nunca pecarão aqui na terra, mas que Deus perdoou seus pecados e lhes cobriu com a sua justiça. Ser alguém sem culpa não significa ser perfeita. Ufa, né? Mas que, em todas as situações, você faz o que é correto. Se pecar contra alguém, você confessa o pecado e pede perdão. Se pecar contra Deus, você se arrepende e começa a obedecê-lo. Frequentemente, a maneira como você lida com o seu pecado é tão importante quanto o pecado em si. Quando você vê a sua transgressão, procure ser sem culpa na maneira como lida com ela. Se você tenta esconder o seu pecado, negá-lo, justificá-lo ou culpar outros por ele, a ofensa original se torna muito pior. Você já se tornou sem culpa em sua maneira de lidar com Deus e com as pessoas? Quando você falhou em tratar as pessoas como deveria, você respondeu com integridade ao se reconciliar com elas? Se você deve estar sem culpa, então deve fazer todo o possível para corrigir seus erros e reconciliar-se em todos os relacionamentos que foram quebrados. Há um profundo senso de paz para aqueles cujo caminho é sem culpa. Tem essa questão, de reconciliamento, de estar em paz. E eu fiquei pensando nessa questão de sem culpa. Tem muito a ver com o ego, né? Eu acho que a maioria das vezes que a gente falha com alguém, ou não pede desculpas, ou não se reconcilia, é por causa do ego. Então eu fiquei pensando, se a gente se colocasse na posição de último dia de nossas vidas, será que não seria mais fácil? Porque muita gente, no leito de morte se arrepende de muita coisa e não fica com essa questão do ego, Consegue entender que tem muita coisa maior do que isso. E eu acho que é uma lição pra gente tentar hoje. Que tal? Se reconciliar e entender que estar bem com Deus e fazer as coisas de acordo com os exemplos de Jesus são o caminho certo, Que tal hoje se reconciliar, passar por cima do seu ego e pedir desculpas ou reconhecer algum erro, Não colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias, tá bem? Sem culpa, só aceitar e seguir em frente, Conseguir dormir sem ter nada pesando, nada para carregar a mais do que deveríamos. A sugestão de leitura bíblica é Salmos 140 a 144 e faça um excepcional dia.